Se você fosse escolhido para participar de uma competição mortal, que tem como prêmio os seus maiores desejos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver a uma prova de resistência insana, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para sobreviver à competição mortal, em A Longa Marcha, Caminhe ou Morra. Esse jovem está prestes a presenciar o verdadeiro terror, mas antes eu preciso explicar para vocês o contexto de tudo isso. Aparentemente, alguns anos atrás, houve uma grande guerra que devastou os Estados Unidos, deixando o país em uma crise econômica gigantesca, fazendo diversas famílias ficarem na linha da pobreza. Com isso, uma ditadura militar começou no país, com o Major comandando tudo. E acreditando que poderiam se recuperar dessa crise e voltar a ser o número 1 do mundo, o Major criou um evento chamado A Longa Marcha, onde um jovem de cada um dos 50 estados é escolhido para participar, e o vencedor teria direito a um desejo de qualquer tipo para o Major, além de receber riquezas gigantescas, que poderiam ajudar a família do jovem a sair da pobreza. Esse evento seria transmitido ao vivo para todo o país, como uma tentativa de motivar a população e mostrar como qualquer pessoa de qualquer lugar poderia fazer algo incrível se tivesse força de vontade. E o evento só acabava quando apenas um jovem restasse. O problema aqui é que os outros 49 competidores seriam eliminados caso falhassem, se é que vocês me entendem. Com isso, conhecemos o Raymond, que eu vou chamar só de Ray, um garoto que se candidatou para tentar ajudar a mãe, a senhora Ginny, já que depois do falecimento do pai, as coisas em casa estavam indo de mal a pior, mas a mulher fica literalmente desolada em ter que deixar o seu filho participar dessa loucura. Assim que chega ao local, ele conhece os outros competidores, e um rapaz chamado Peter, e eles formam uma certa amizade. E quando vêm os outros participantes, eles já ficam preocupados com um cara em específico, que parecia estar em melhor forma que todos ali, e quando perguntam o nome dele, o cara conta que se chamava Billy. Outra pessoa que fica impressionada com o físico do rapaz é o Hank, mas o Billy não parece nem um pouco afim de fazer amizade com o pessoal. Então o Arthur também decide se apresentar, e conta que estava ansioso para competir. E o Gary até tenta quebrar o gelo fazendo uma piada, mas ninguém ri e ele só passa vergonha mesmo. Nesse momento, eles percebem que tinha um garoto ali que parecia ser muito mais jovem do que os outros, e esse é o Curly, um menino que nitidamente mentiu a idade para poder participar do evento. Mas antes que pudessem falar sobre isso, todos percebem que o Major tinha chegado para iniciar a competição, e o homem começa explicando as regras. Primeiro de tudo, os competidores usariam relógios para medir as suas velocidades, e deveriam caminhar a todo momento a 3 milhas por hora, o que dá mais ou menos 4,8 km por hora. Caso se movessem em uma velocidade menor do que essa, poderiam receber até 3 avisos em um espaço total de 30 segundos, ou seja, um aviso a cada 10 segundos, e depois disso, seriam eliminados. Mas eles não precisavam se preocupar, pois havia uma forma de remover essa penalidade, pois para cada aviso marcado, a pessoa tinha que caminhar 1 hora sem receber outro aviso. Assim a penalidade seria removida, e a pessoa voltaria a poder receber os 3 avisos antes de ser eliminada. Além disso, se alguém saísse da estrada durante a caminhada, seria imediatamente desqualificado, sem qualquer aviso, e só poderia haver um único vencedor. Portanto, não tinha uma linha de chegada. Por isso, essa seria uma prova de resistência, não de velocidade. E existem outras regras, mas vamos falando disso mais pra frente. Então ele comenta que os Estados Unidos não tinham se reerguido ainda, pois a população estava cheia de preguiça, e toda vez que viam um jovem conquistando mais que eles, apenas com resistência física e dedicação, o país produzia 3 vezes mais que o habitual. Por isso, de certa forma, todos que estavam ali participando seriam considerados heróis pela nação. Com isso, o Major entrega a todos os participantes um pingente com números deles, como se fossem soldados, e também um cantil e um cinto com rações. Além disso, o velho deseja a todos boa sorte, iniciando a grande marcha. Bom galera, antes de tudo, eu sei muito bem que esse filme foi inspirado no livro do Stephen King, porém muitas premissas e regras foram alteradas, e pode ser que eu acabe usando isso ao meu favor durante as análises. Então se eu falar algo que no livro não era permitido, saibam que é porque nessa realidade não foi mostrado ou foi permitido. Por exemplo, no livro eram 100 rapazes, e aqui foi cortado pela metade, e são apenas 50. Bora lá então. Num mundo em que uma competição de resistência física é a melhor forma de sair da linha da pobreza e conseguir dar uma vida digna para sua família, se você planeja participar disso, é importante que treinem muito durante o máximo de tempo possível da sua vida. E eu estou falando de se dedicar de verdade para construir um corpo forte e uma resistência impecável. Pois como vocês já devem ter percebido, isso aqui vai ser uma prova de resistência e não de velocidade. Então, treinar cardio todos os dias, aprender a controlar o fôlego e estudar os melhores alimentos para ter energia e disposição seriam essenciais. Porque quanto antes você se preparar, mais à frente vai estar dos outros competidores, e maiores serão as suas chances de ganhar. E além da preparação física, também precisamos dos equipamentos e vestimentas adequadas para nos ajudar a ficar confortáveis e conseguir manter um ritmo constante, como um tênis que encaixe bem no pé, além de usar uma meia dupla de algodão com vaselina nas áreas de atrito. Isso evita que você crie machucados de fricção, como bolhas, o que pode atrapalhar muito na caminhada, pois parar aqui é literalmente pedir para bater as botas. Além disso, também é bom ter calças frescas e agasalhos de poliéster ou corta-ventos de nylon leves na mochila para usar caso
caso chova, ou fique muito frio à noite, além de regatas e blusas térmicas para o frio. Também seria interessante levarmos um chapéu e óculos escuros, para a luz do sol não ser um grande problema, fora um protetor solar, pois andar no sol por várias horas seguidas facilmente pode te deixar com queimaduras bem fortes, galera. E eu falo isso por experiência própria, nunca subestime o sol mesmo com nuvens no céu. Além disso, pelo que parece, não ocorre uma checagem minuciosa dos suprimentos que os participantes do evento trazem, então mesmo que seja meio antiético, daria facilmente para colocar algum estimulante no meio da sua comida ou bebida, como cafeína ou outras substâncias que te deixam alerta, mas que não afetassem completamente o seu desempenho. Então nem pensem no famoso pó de plim plim plim, já que esse tipo de coisa iria te atrapalhar mais do que ajudar. Aí você poderia guardar esses alimentos alterados para quando estivesse cansado, e continuaria conseguindo manter o ritmo tranquilamente, pois as regras não falam nada sobre isso. E sim, eu sei que no livro é proibido fazer isso, mas por enquanto não ficou claro aqui. E quanto à amizade que o Ray fez com o Peter, eu sei que isso parece coisa boba, mas vocês têm que entender que criar laços emocionais num jogo em que apenas um pode vencer, vai acabar quebrando seu psicológico quando for preciso competir. A melhor opção nesse caso seria manter uma relação neutra e colaborar até o ponto em que isso aumenta as chances de ambos sobreviverem, mas sem criar laços. Uma boa estratégia seria observar o ritmo e resistência de cada um, aprendendo sobre os competidores em silêncio. Com a competição iniciada, os jovens começam a marchar enquanto conversam sobre o percurso, consumindo o mínimo possível dos mantimentos que tinham trazido, tirando o Billy, que parecia não estar ligando muito para isso e já mandou um sanduíche inteiro para dentro. E aí o Ray pergunta aos seus colegas por que não tinham multidões assistindo a eles, e o Hank explica que somente na reta final é que as pessoas podem acompanhar pessoalmente o desfecho da longa caminhada, tirando as pessoas que já moravam ao longo do percurso, que não poderiam ser retiradas, e portanto eram permitidas a assistir. E aí eles percebem algo estranho. Do nada, o Gary simplesmente para amarrar o cadarço, recebendo os 3 avisos de uma única vez. Porém, quando um dos soldados já estava preparado para atirar, o garoto volta a andar, contando que apenas fez isso para conseguir um pequeno descanso, o que os seus colegas acham muita burrice, já que agora ele teria que andar por 3 horas sem receber qualquer outro aviso para conseguir remover as penalidades, e que não tinha motivo para o garoto ter feito isso, já que tinham acabado de começar o percurso. Mas o Gary apenas fala que era tudo parte do plano dele. Quando os jovens chegam a 11 km de caminhada, o Arthur comenta que estava animado, imaginando o que faria com todo o dinheiro do prêmio, e o que pediria com um grande desejo. Só que o Ray diz que não entrou na competição por causa disso, já que tinha mais coisas importantes em jogo, fora que ele não acreditava que realmente iam dar todas essas riquezas no fim de tudo, pois ninguém nunca ouviu falar dos vencedores. Nisso o pessoal fica meio curioso, e pergunta por que ele achava isso. Então o garoto conta que o pai dele falava muito sobre a longa caminhada, contando que de certa forma, o governo não tornava obrigatório participar desse evento, mas todo mundo no país se voluntariava para participar, já que os soldados deixavam as pessoas na miséria e apresentavam a vitória na longa caminhada como a única forma real de conseguir sair dessa pobreza, tornando quase obrigatório que as pessoas se inscrevessem. Nesse momento, o Pearson aparece mostrando que tinha uma garotinha torcendo para o Ray, pois ele era o competidor daquele estado, onde a corrida estava acontecendo, tornando o garoto o favorito para vencer a competição. Porém, a alegria do rapaz acaba quando ele percebe que o Curly estava começando a ter câimbras, depois de andar tanto. E na tentativa de impedir que o garoto batesse as botas, o Ray tenta de todas as formas ajudá-lo a continuar, mas infelizmente o garoto não consegue resistir às dores, e acaba se sentando, sendo finalizado na frente de todos pelos soldados, o que deixa o Ray extremamente chocado. Tentando elevar os ânimos, o Peter comenta que apesar de não ser recomendado fazer amizades durante o evento, já que teoricamente todos ali eram rivais, ele não ligava, e queria que o Ray, o Arthur e o Hank fossem seus aliados nessa jornada, já que iriam ficar juntos até que algum deles perdesse. Portanto, queria que os 4 fossem os finalistas. E tentando conhecer melhor o amigo, o Ray pergunta onde o Peter tinha conseguido aquela cicatriz na cara, mas o rapaz se recusa a falar, deixando todos meio desconfortáveis. Nisso, outro garoto da competição começa a passar mal e convulsionar no chão, e o Gary até zomba dele, falando que o rapaz provavelmente tinha alguma doença que não contou aos oficiais na hora de se inscrever, e quando é repreendido pelos outros, o Gary apenas fala que eles deviam estar felizes, pois as chances de ganharem aumentavam cada vez que alguém batia as botas. Pouco tempo depois, o corpo do Hank começa a sentir os efeitos de andar por mais de 5 horas sem parar, então o Ray sugere que diminuam um pouco o passo, sem ficar abaixo do limite de velocidade permitido. E quando o Hank derruba uma das suas rações no percurso, ele fica desesperado, pois ele diz ser alérgico à maior parte da comida que os soldados davam, e num ato de compaixão, o Ray lhe entrega algumas rações que o rapaz podia comer para que ele pudesse continuar. Bom galera, eu entendo que dependendo da situação de pobreza do Ray, se inscrever nessa competição era a única forma de realmente ajudar a família dele, mas ele não parece ter avaliado o risco real da situação, já que na primeira vez que alguém é finalizado, o coitado já fica em choque, o que com certeza pode atrapalhar o desempenho na caminhada, até porque alianças em jogos mortais só duram enquanto todos estão fortes. Quando a exaustão chega, a lealdade pode desaparecer, então a melhor tática seria formar alianças pensando em colaboração, não em laços emocionais. Fora que ele perde tempo e energia tentando ajudar o Curly, sendo que se analisarmos a frio a situação, é bom que os outros competidores caiam, já que só um pode vencer, sem contar que essa é uma das regras meio ambíguas no livro, pois os soldados decidiam se você tinha ajudado demais, e aí era contado
classificado como uma violação ou não. E ajudar o adversário pode literalmente te condenar numa situação dessas, pois uma hora ou outra, você vai ter que escolher entre perder ou ganhar. E se você escolher ganhar, sabe que vai ter que ser frio e deixar com que os outros competidores se ferrem. Assim como o Gary, que demonstra uma frieza extrema diante das eliminações dos outros. E falando do Gary, eu nem preciso dizer que esse tal plano dele de tomar 3 avisos logo no início foi idiotice, né? Já que agora ele vai ter que andar por 3 horas seguidas, sem parar por mais de 10 segundos e sem diminuir o passo, senão ele vai levar chumbo. O problema disso é que esse é o momento mais crítico para o organismo, pois é o metabolismo que começa a ajustar o ritmo, ou seja, ele vai literalmente se sentir cansado mais rápido que os outros, que não fizeram nenhuma pausa, já que ele desregulou o próprio metabolismo, sendo que o corpo demora horas para recuperar o equilíbrio muscular, e ele se sabotou logo no início, fora que o cansaço que ele evitou nos 30 segundos vai ser multiplicado nas 3 horas seguintes de tensão extrema. E aqui, dependendo do tipo de jogador que você for, seria possível explorar uma das regras a seu favor, já que o Gary está com 3 strikes por assim dizer. Mesmo que possa ser proibido interferir na caminhada dos companheiros fisicamente, tem uma área cinzenta nessa regra, onde provocar psicologicamente pode ser permitido. Para isso, bastava andar do lado do Gary e sussurrar pro cara que o cadarço dele desamarrou de novo. Isso seria o suficiente para fazer ele olhar para baixo e talvez perder o ritmo ou tropeçar pelo nervosismo. Então, se por acaso você entrou no jogo para ganhar a qualquer custo, essa seria uma estratégia válida. O problema é que você carregaria um grande peso, pois potencialmente poderia eliminar alguém com essa tática, sem contar o consumo de fôlego ao fazer isso. E indo pelo jogo sujo, tem mais jeitos de burlar essa regra. Por exemplo, você pode derrubar um cantil sem querer e fazer o jovem que está atrás tropeçar nele. Mas eu tenho que deixar bem claro que isso aí acarretaria em vários jovens te odiando e a sua consciência pesando, se você tiver uma, é claro. Agora vamos falar da gestão de alimentos e como isso deve ser feito para ser efetivo nessa situação. Primeiro de tudo, o grupo recebe comida e água dos soldados, por isso pode ser necessário fazer um racionamento inteligente de cada item. Afinal, você não quer comer demais e precisar soltar um barro logo no começo da marcha e ficar conhecido como o cagão. Por isso que é um problema quando o Billy come um sanduíche inteiro logo no início, sendo que o corpo precisa de energia constante, não de picos. Comer muita coisa de uma vez só causa sonolência e gasto rápido de glicose, o que vai atrapalhar e muito o seu desempenho. A estratégia ideal nessa situação seria fazer micro-refeições a cada hora, tipo uma mordida ou um gole a cada quilômetro, e guardar as calorias mais densas, como proteínas ou grãos, para o período noturno, quando a temperatura e o metabolismo caem. Alguns quilômetros à frente, o Gary começa a implicar com o rank. E sim, tem 2 ranks nesse evento, o rank com R e o outro com H, o que dá uma diferença na pronúncia, já que um seria um nome e o outro seria rank de ranqueamento. Mas enfim, o Gary fica xingando o garoto e a mãe dele sem nenhuma razão, apenas para passar o tédio. O problema é que o rank acaba ficando pistola e tenta socar o Gary, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia de cara no chão, se machucando seriamente e ficando sem condições de se levantar, fazendo com que os soldados finalizem o garoto. Isso deixa todos extremamente revoltados com o Gary, chamando o cara de assassino. E isso parece fazê-lo se sentir culpado. E o Cole avisa que se ele tentar se aproximar e fazer gracinhas, iria acabar com o Gary sem hesitar. E aí, após a eliminação de 3 competidores, o pessoal continua caminhando e lutando pela sobrevivência. Algum tempo depois, um garoto meio estranho chamado Richard se aproxima do grupo de amigos puxando papo e contando que vinha anotando os números, nomes e características de todos os competidores, pois planejava escrever um livro sobre como era participar da corrida e ficar rico com isso. Mas todos falam que se ele realmente ganhasse, não precisaria escrever nada, pois já ficaria riquíssimo só com um prêmio em dinheiro. Um pouco mais à frente, o Richard vai até os rapazes perguntando se eles já estavam sentindo vontade de fazer o número 2, mas eles dizem que tinham racionado bastante os alimentos, tentando evitar essa vontade. Nisso, o Richard avisa que os 2 competidores não pareciam estar muito bem, e vemos que o cara estava literalmente cagando e andando, mas a disenteria faz com que ele tenha que parar, recebendo os 3 avisos e sendo finalizado. Isso deixa todos preocupados, menos o Billy, que fala sobre todos na reta final acabarem se borrando de tensão, fazendo todos mandarem ele calar a boca. E aí o Ray avisa que tinha algo a dizer para o Peter, mas que teria que esperar amanhecer para fazer isso. Logo a noite cai, e o Major aparece para dizer que essa seria a primeira noite da longa marcha, mas a última para a maioria deles, garantindo que os que sobrevivessem à noite seriam os mais aptos a vencer. Só que depois de várias horas caminhando, o sono vence o Ray. Aí ele é acordado pelo Peter, pois acabou recebendo o primeiro aviso. E quando o rapaz pergunta o que o Ray estava sonhando, ele conta que era com a mãe, e que estava ansioso para vê-la quando passassem pela cidade natal dele daqui a algum tempo. O problema real é que o cansaço começa a vencer o Ray, que diminui o passo levando o segundo aviso, e isso o deixa assustado, fazendo o rapaz tropeçar e tomar o terceiro aviso consecutivo. Nisso o Peter tenta dar uma animada no rapaz, mas o Ray perde a cabeça e ordena que o Peter pare de parecer amigável, pois sabia que o garoto estava torcendo contra ele, pois só podia haver um vencedor. Então, o Ray percebe que tinha uma placa na estrada indicando uma colina íngreme, forçando todos os competidores a andarem mais rápido para manter a velocidade. Só que nem todos conseguem manter o ritmo, e diversos deles são finalizados pelos soldados. O tiroteio deixa o Richard nervoso, e o garoto acaba deslocando o pé, tentando manter a velocidade, enquanto o Gary tentava de todas as
forma desmotivar o Ray, para que ele batesse as botas. Mas antes que isso acontecesse, o Peter pega o braço do amigo e pede que ele jogue água em si mesmo para acordar com um choque térmico. Em seguida ele dá suporte ao rapaz até o Ray voltar ao ritmo normal, salvando a vida do cara e fazendo o Ray implorar por desculpas, já que sem o Peter, ele teria sido finalizado naquela noite. E aí ele pergunta se o Arthur e o Hank estavam bem, e o amigo confirma que todos estavam vivos. Ao amanhecer, vemos que os poucos competidores que restavam já estavam exaustos, e o Peter tenta levantar o ânimo da galera, mas nada parece funcionar. Nisso ele pergunta ao Ray se ele achava que iria ganhar, e o cara conta que não, mas o Peter tenta se manter positivo, falando que uma mãe em desespero conseguiria levantar um carro sozinha para salvar a vida do filho, e tudo que precisavam fazer para ter uma força sobrenatural era manter o cérebro focado. Então ele pergunta o que o Ray queria lhe contar, mas a conversa é interrompida pelo Collie, que começa a xingar o estado do Ray, chamando o cara de caipira sem razão alguma. Em seguida eles ouvem um soldado dando 3 avisos para o Richard, que já não aguentava mais andar devido ao pé deslocado, e infelizmente ele é finalizado. E aí o Gary zoa o coitado do Richard, fazendo o Peter perder a paciência e chamar o maluco de assassino. E no momento de raiva, o Gary fala que já tinha um plano para lidar com o Peter, ameaçando a vida do jovem. Ok pessoal, partindo do ponto lógico que apenas um vai sobreviver aqui e ganhar a competição, mesmo gostando dos outros competidores, precisamos priorizar a própria vida, já que essa competição não é só de resistência, mas psicológica também. E o Gary já entendeu isso, quer dizer, em partes, né? Pois ele mexeu com o rank e fez o cara ser eliminado, mas ele não levou em conta as consequências disso. Afinal, ele provocou uma eliminação, mesmo que indiretamente. É tipo você aceitar ir para uma emissora de TV que faz vários anúncios de bets e ficar falando que os outros têm sangue nas mãos. Isso é pura hipocrisia, né galera? Afinal, você sabe dos riscos que tudo isso envolve. É impossível negar saber o impacto da sua ação, e mesmo assim a proposta foi aceita. Uma coisa é você fazer algo assim no passado e tomar consciência e não repetir o erro no futuro. Isso mostra que você aprendeu com um erro. Agora aceitar algo já sabendo tudo que isso causa é uma coisa totalmente diferente. Mas eu acho que eu já tô me desviando do assunto aqui, né? Mas voltando ao Gary, nenhum dos soldados veio intervir quando ele começou a provocar o rank, provando que eles não estão preocupados em como você vai ganhar, apenas com a velocidade que você se move e se você para ou sai da estrada. O problema dessa tática é que se você não tiver alianças, você pode acabar sendo focado pelos outros jogadores. Então, quem seguir por esse lado, precisa tomar muito cuidado com quem elimina. Fora que nesse ponto, o Gary mostra o que ele será, ou vai tentar ser, um sociopata funcional. Ele sobrevive por pura falta de empatia, mas a cada nova morte, o Gary vai se isolar mais. E numa competição em que o psicológico pesa mais que a força, o isolamento é igual a uma morte lenta. Quanto ao rank, é importante ressaltar que em um ambiente controlado por regras militares, qualquer reação emocional é uma sentença de morte. O correto aqui seria canalizar a raiva em movimento. Tipo andar mais rápido por uns minutos, já seria o suficiente para liberar adrenalina e reduzir a necessidade de reagir fisicamente. E aproveitando que estamos falando dos outros competidores, galera, é interessante a gente analisar o cara que faleceu por conta da caganeira. E eu sei que isso pode parecer bobagem, mas de fato dá pra tirar uma lição importante aqui, pois temos que racionar bem as nossas ações, não só no sentido de consumi-las para não acabarem rápido, mas também no que ingerimos, já que isso vai afetar diretamente o nosso desempenho. Por exemplo, o rapaz que teve diarreia provavelmente pode ter comido algo estragado, mas também tem grandes chances do cara ter ingerido alimentos gordurosos ou muito processados, que aceleram o intestino, sendo que o ideal seria comer mais fibras secas e reduzir o consumo de proteínas antes da prova, e também beber bastante água. Agora falando da primeira noite, pessoal, o Major ainda aparece antes para avisar que poucos sobreviveriam a essa noite, e de certa forma ele está certo, já que muitos iriam sucumbir ao sono. Por isso, os competidores deviam ter levado esse aviso do general mais a sério, porque andar por horas à noite faz o corpo desligar automaticamente, pois o cérebro entra no modo sonho, mesmo acordado. Portanto, todos deveriam se preparar melhor molhando o rosto, as pernas e os braços com água fria, já que a mudança térmica repentina engana o sistema nervoso, fazendo você ficar mais esperto. E também seria importante caminhar perto de alguém de confiança, que te ajudasse a impedir apagões curtos do cérebro devido à exaustão, seja te beliscando ou conversando com você para te manter focado no presente. E quanto a essa subida repentina que faz muitos baterem as botas, como eu disse antes, era necessário que as pessoas que pretendessem participar desse evento, no mínimo se preparassem melhor fisicamente para a competição, já que numa colina como essa, o gasto de energia aumenta bastante, e a frequência cardíaca dispara, tornando quase impossível para alguém fora de forma manter o ritmo. Então somente os mais preparados conseguiriam passar por esse desafio, assim como muitos outros que ainda estão por vir. E falando nisso, pessoal, os jovens que participaram desse desafio deveriam ter pensado muito melhor antes de se inscreverem nessa marcha. Eu sei que no livro, os jovens são escolhidos aleatoriamente pelo país, mas aqui os próprios garotos mandam as suas inscrições e são sorteados. Mas querer participar disso é uma maluquice completa, pois a sua chance de ganhar é de apenas 2%, ainda mais levando em conta que não existe uma linha de chegada. É claro que depois que os jovens vão sendo eliminados, as chances vão aumentando, mas mesmo assim, se você chegar ao top 10, isso te garante apenas 10% de chance. Depois de muito tempo,
tempo, o Major aparece para parabenizar os 17 competidores restantes, pois eles haviam percorrido 100 milhas nessa jornada, o que equivale a mais de 160 quilômetros, e que se continuassem dessa forma, o prêmio viria logo logo. Mais à frente, um dos competidores tenta fugir da caminhada, mas é rapidamente finalizado pelos soldados, fazendo todos perceberem que era impossível fugir dali, era vencer ou morrer. E como se não fosse suficiente o medo e o cansaço, o Billy aparentemente ainda tinha ficado doente no caminho, tossindo bastante a cada hora a caminhada. Ao entardecer, o Arthur perguntou o que seus amigos fariam com o desejo, já que ele viu um dos ganhadores pedir um elefante de estimação uma vez, e os soldados lhe deram. Por isso, o Arthur iria pedir um foguete, pois o seu sonho era ir até a lua pelo menos uma vez na vida. Nisso, o Peter comenta que teve o mesmo desejo durante anos da vida dele, mas que depois de ver o quanto os competidores sofriam nesse evento, ele apenas ia desejar que a caminhada pudesse ter 2 vencedores, assim uma dupla de amigos teria a capacidade de ganhar juntos. Isso deixa o Ray comovido, até que o Hank quebra o clima, contando que iria pedir para ter 10 mulheres nuas, fora o prêmio de 10 milhões de dólares, que ajudaria muito, mas os caras falam que isso é burrice, pois pedir mulheres não fazia sentido, já que elas não iriam gostar dele de verdade, e seria a mesma coisa que usar o prêmio e pagar por elas, e esse argumento é o suficiente para tirar essa ideia estúpida da cabeça do garoto. E então eles perguntam qual o desejo do Ray, mas o rapaz se recusa a falar. Em seguida, o Hank comenta que não aguentava mais mascar o mesmo chiclete desde o início do percurso, mas como era um cara supersticioso, ele acreditava que enquanto o chiclete durasse, ele também duraria. Então o Ray comenta sobre como odiava o Major, e o Peter pede para ele tomar cuidado se não quiser ser baleado, só que o Ray fala que iria acabar batendo as botas se não fosse o ganhador, por isso ele usaria aquele momento para falar o que bem entendesse. E nisso, todos começam a xingar a caminhada e o Major, enquanto um garoto liga o rádio e eles dançam pelo caminho. Na noite daquele dia, acaba chovendo, e o Peter fica carregando o amigo enquanto ele tirava uma soneca, e quando amanhece, vimos que a chuva só piorou ainda mais a doença do Billy. Isso já estava começando a atrapalhar o rendimento do garoto. E aí o Arthur acaba sentindo vontade de mandar uma lama, e acaba tendo que fazer isso em menos de 30 segundos, recebendo 3 avisos e quase sendo finalizado pelos soldados. Só que ele consegue terminar e é obrigado a continuar andando sem se limpar para não bater as botas. Mais tarde, o Peter aproveita enquanto estava sozinho com um amigo e pergunta qual era o desejo do Ray, mas o rapaz implora que mantenha isso só entre os dois, e conta que o pai dele era um homem bom que queria criar o filho de acordo com os velhos costumes, mostrando para ele livros e músicas que foram proibidas pelo Major, pois incentivavam o pensamento contra o Estado. Só que mesmo tomando cuidados para não ser descoberto, isso não acabou muito bem. E aí o Major deu 2 escolhas ao homem: jurar lealdade ao Estado ou ser finalizado. E o William escolheu perder a vida, pedindo apenas que o filho sempre seja ele mesmo antes de levar um headshot. Por isso, o Ray nutriu um ódio gigantesco pelo Major durante anos, e se vencesse a corrida, iria pedir a arma de um dos soldados para tentar finalizar o Major ali mesmo na frente de todos. Com isso, o Peter fala pro parceiro tomar cuidado, pois os soldados poderiam finalizá-lo se fizesse isso, mas o Ray acreditava que ficaria impune, por ser o vencedor da longa marcha, e vendo que não poderia fazer o rapaz mudar de ideia, o Peter apenas fala que ficaria do seu lado até o fim do percurso. Mas o jovem avisa que vingança não era o suficiente para fazê-lo ter força de vontade para ganhar, e o garoto devia pensar na mãe e nas famílias que também sofriam com a ditadura, pois matar um homem não era nada fácil, fora que o Ray cometeu o mesmo erro que o pai dele, abandonou a família dele por seus ideais, sendo que isso não deveria ser mais importante do que as pessoas que você ama, mas que apesar de tudo, ele iria apoiar o desejo do companheiro, dizendo que nunca teve um irmão, mas que agora sabia como era a sensação. Muitas horas depois, o cansaço extremo começa a bater em alguns competidores. Um deles até tenta subir em um tanque para descansar, mas os soldados o derrubam. Aí o coitado é atropelado pelo tanque, e consequentemente finalizado. Já outro cara simplesmente fica maluco e começa a tirar a roupa na pista, tentando fugir para longe dos soldados, mas ele é rapidamente abatido, fazendo todos perceberem que de certa forma, a competição estava chegando ao fim. Bom galera, nessa parte aqui eu vou tentar explicar para vocês o quão fisicamente absurda é a dor e o desgaste físico e mental que esses jovens estão passando, e imaginem que ainda não estamos nem perto do fim, e quanto mais a competição durar, maior vai ser o desgaste. Mas vamos começar falando apenas do que está acontecendo no corpo desses garotos. Primeiro que andar mais de 250 km num ritmo constante sem parar um segundo durante dias, já causaria um estrago severo nos seus músculos, já que depois de 15 horas caminhando, o corpo começa a quebrar fibras musculares por falta de recuperação. Essa destruição libera mioglobina, uma proteína tóxica para os rins, que pode causar rabdomiólise, uma condição letal se não houver hidratação suficiente, e que pode causar dor intensa, cãibras incontroláveis e fraqueza progressiva. E em distâncias absurdas, acima de 200 km, as pernas literalmente começam a travar e os músculos endurecem, que é basicamente uma forma do seu corpo tentar impedir o movimento para você literalmente não se autodestruir. E mesmo que os soldados ofereçam água, o problema é a falta de sais minerais, porque quando suamos, perdemos sódio, potássio e magnésio, e sem reposição, o cérebro começa a confundir sinais, fazendo você sentir tontura
loucura e começar a alucinar. E como se não fosse suficiente, o coração ainda pode entrar em arritmia, e o risco de parada cardíaca aumenta muito. Isso que eu nem estou comentando ainda sobre a destruição completa dos pés, já que andar uma distância tão grande em um ritmo constante pode causar bolhas profundas, às vezes do tamanho de moedas, que estouram e infeccionam. A pele dos calcanhares se solta, expondo o tecido e, em casos extremos, acontece necrose nos pés, pois o sangue não chega mais aos dedos. Fora que ainda pode acontecer um colapso cardiovascular, pois o coração tenta compensar o esforço constante e aumenta a frequência por horas. O problema é que o volume de sangue circulante cai se você não se hidratar corretamente, e o corpo entra em hipotensão postural, deixando a pessoa tonta e com a visão turva. Depois de 40 a 60 horas desse ritmo, o músculo cardíaco começa a sofrer microlesões, podendo gerar insuficiência aguda. E ainda não acabou, pois os competidores vão ter que enfrentar dores articulares e microfraturas, pois os joelhos e tornozelos estão absorvendo milhares de impactos contínuos, e isso a longo prazo cria inflamações graves, que podem gerar microfraturas por estresse, como rachaduras microscópicas nos ossos da tíbia e do metatarso, que viram fraturas completas se o esforço continuar. Mas como se isso tudo que eu comentei não fosse suficiente, ainda tem outro grande problema aqui, a falta de sono, já que o combo de esforço contínuo e o gasto de energia somado à falta de descanso pode ser literalmente fatal. Só pra vocês terem uma noção, depois de 24 horas sem dormir, a coordenação e os reflexos caem como se a pessoa estivesse embriagada. Além disso, o cérebro tem lapsos de atenção e ainda gera irritabilidade, perda de empatia e raciocínio lento. Fora que o corpo começa a liberar cortisol, o hormônio do estresse, que aumenta o batimento cardíaco e desgasta os músculos. Depois de 36 horas acordado, e esse aqui é o meu recorde pessoal dos tempos que eu jogava MMO, isso é o equivalente a quase 2 noites sem dormir. O corpo entra em fadiga neurológica total, gerando sintomas como visão embaçada, dor de cabeça e os olhos ardem como se tivessem areia dentro. Fora que podem ocorrer dificuldade para manter o equilíbrio e caminhar em linha reta. E aqui o sistema imunológico já começa a falhar, causando tosses e uma sensação de frio constante, mesmo em temperatura normal. Após 48 horas completas, o raciocínio lógico desaparece, e o cérebro literalmente começa a sonhar acordado, fazendo a pessoa perder a noção de espaço e tempo, e o sistema nervoso se desliga por segundos, mesmo que a pessoa ainda esteja de pé, fora que a temperatura corporal cai, e os batimentos ficam irregulares. Finalmente, após 72 horas sem dormir, o cérebro começa a falhar completamente em distinguir a realidade do sonho, e a memória de curto prazo desaparece, podendo surgir espasmos musculares e descontrole emocional total. Já o corpo começa a queimar glicose mais rápido que o fígado consegue repor, criando um grande risco de colapso metabólico, e isso que ainda nem estamos perto do fim da competição. Agora, falando do coitado que tentou fugir e foi finalizado no processo. Bom, galera, eu sei que o medo de bater as botas é inevitável, mas o cara devia ter pensado melhor em um plano que realmente funcionasse, como tentar sabotar a competição internamente, gerando desconfiança entre os soldados, ou tentar criar distrações usando seus aliados do grupo, o que é extremamente arriscado, e pode terminar com um headshot. Mas tentar fugir dessa forma desesperada é inútil, já que você nunca vai ser mais rápido do que uma bala. Outra coisa que podemos notar aqui é que a regra de interferir fisicamente não está sendo muito considerada no filme, pois ela também vale para ajuda física, já que um competidor não poderia ajudar tanto o outro competidor, que é o caso do Ray com o Peter. Porém aqui eles deixam passar esse tipo de ajuda, sem contar o risco físico que o Peter está se colocando ao ajudar o Ray dessa forma, pois ele pode acabar cansando pelo esforço extra. Quando chegam a 201 milhas, que equivale a mais de 323 km, o Billy se aproxima do Ray e pergunta se ele já estava exausto, pois o Hank nitidamente estava perto de chegar no seu limite. Nisso ele nota que o amigo quase nem estava mais consciente, e se aproxima para conversar com ele e tentar ajudar. Só que o rapaz percebe o quão deteriorado estava o estado mental do colega, que simplesmente tem um surto psicótico e vai correndo em direção aos guardas, levando um tiro no estômago antes que conseguisse fazer algo. Nesse momento, o Arthur volta correndo até o amigo e tenta ajudá-lo, mas percebendo que iria perder os dois se deixasse isso acontecer, o Ray arrasta o Arthur para longe do Hank, enquanto o rapaz gritava que fez tudo errado e pedia por ajuda. Além disso, para piorar a situação, os soldados literalmente deixam o garoto sangrando até ele bater as botas, ao invés de acabar com o sofrimento dele, para de certa forma, desencorajar os outros de se rebelar. Quando amanhece e todos já estão quase derrotados, o Collie decide compartilhar uma informação com o grupo, de que o Hank era casado, e infelizmente havia acabado de deixar a esposa viúva. Isso deixa o grupo ainda mais chateado, mas tentando elevar os ânimos, o Peter decide que todos ali fariam um juramento, de que independente de quem seria o ganhador, essa pessoa usaria uma parte do dinheiro do prêmio para ajudar a esposa do Hank. E aí ele pergunta um a um se todos concordavam, mas ignora o Gary por causa do que ele fez. Isso faz o Gary perder o resto da sanidade que ainda tinha, então ele vai falar com o Ray, pedindo para fazer parte do acordo de cuidar da esposa do Hank, falando que não era uma má pessoa como todos ali pensavam, e apenas tomou as decisões erradas desde o começo da competição. E aí ele revela que se sentia culpado pelo que fez, e que não conseguia esquecer a cena daquele rapaz sendo finalizado, então ele apenas pede a todos que o perdoassem, pois não queria morrer sendo odiado. Com pena dele, todos aceitam perdoar o cara,
cara e o chamam de amigo, mas após ser perdoado, o Gary surta mesmo assim. Então ele corre até a frente de todos para se finalizar, recusando-se a perder a vida para os soldados. Muitas horas depois, o Cole se aproxima do Ray perguntando se era na próxima cidade que ele veria a mãe dele, e que ele ser do estado da longa marcha e ter a sorte de ver a família antes do fim era algo para ser grato, mas o Peter comenta que não era bem assim, pois se o Ray visse a mãe dele, talvez perdesse a cabeça e quisesse desistir da corrida. Mais tarde, o Ray finalmente chega na cidade dele, onde infelizmente a sola do tênis acaba rasgando, forçando o rapaz a caminhar descalço para não ser finalizado, e como se não pudesse piorar, mais à frente ele ainda vê a mãe dele, e isso faz o rapaz perder a cabeça, pois ele corre até a Ginny pedindo desculpas por ter aceitado fazer parte daquilo, só que antes de ele pisar fora da pista, o Peter o impede, arrastando o cara de volta ao grupo. Então, para tentar distrair o Ray e fazê-lo voltar a andar, o Peter decide contar como ganhou a cicatriz, falando que perdeu os pais na Grande Guerra anos atrás, e era tão jovem que nem conseguia se lembrar do rosto deles. Depois disso, o Peter teve que se refugiar em qualquer canto e beco que você pode imaginar, comendo do lixo para sobreviver. O problema é que todo o ódio acumulado fez o Peter começar a brigar com todos que apareciam na sua frente, até que um dia o rapaz decidiu brigar com um cara errado, e o maluco lhe cortou várias vezes. Por sorte, alguém chamou uma ambulância, e os médicos conseguiram salvar a vida dele, mas quando percebeu que teria outra chance, o rapaz decidiu mudar, para tentar trazer um pouco de luz para esse mundo, e ser uma pessoa melhor. Por isso, ele decidiu entrar nesse evento, pois queria o dinheiro para criar um grande orfanato, e cuidar de crianças que passaram por uma situação parecida com a dele. Portanto, ele não tinha nada a perder se morresse, mas tinha tudo a ganhar com o prêmio. Porém, ele fala que se o Ray ganhasse, também não se importaria, desde que ele prometesse que iria desistir dessa vingança, e ficar com a mãe dele, usando o dinheiro do prêmio para cuidar dela. Essa esperança traz o Ray de volta à realidade, e ele decide continuar caminhando. Bom galera, eu sei que isso pode soar um pouco cruel, mas ficar perto do Billy ou sequer conversar com ele pode ser uma péssima ideia. O ideal, inclusive, seria se manter à frente dele o tempo todo, e o mais distante possível desse cara, pois não sabemos com qual doença ele está, e nem se ela é contagiosa, e nesse momento crucial da competição, não podemos nos dar ao luxo de ficar doentes, pois é como eu mencionei antes, o corpo desses jovens já está ferrado o suficiente, e lutar com uma doença logo agora é uma sentença de morte. E ainda falando de coisas que podem ser cruéis, voltar para ajudar o Hank também foi um desperdício de energia, já que mesmo se conseguissem carregar o cara, de nada iria adiantar, pois não tinha os equipamentos necessários para estancar a ferida dele, e muito menos tratar a hemorragia. Então, inevitavelmente, ele iria bater as botas mais cedo ou mais tarde, e eu duvido muito que o pessoal com esse nível de exaustão física conseguiria carregar um corpo pelo resto do percurso e ainda ganhar, já que eles mal estão conseguindo andar sozinhos. E quanto ao Ray, eu sei que ele tinha a melhor das intenções quando foi tentar se reencontrar com a mãe, mas quase que ele fez a Ginny ver o filho ser fuzilado na frente dela por esse pequeno momento de fraqueza, e como o próprio Peter já sabia que isso podia acabar acontecendo, o ideal seria ele ajudar o amigo a se preparar psicologicamente para o momento em que fosse encontrar com a mãe dele, para evitar uma situação de quase morte como essa que acabou de acontecer. E ainda falando em quase morte, esse pessoal realmente foi muito despreparado para essa competição, principalmente o Ray, que não só deixou de trazer um par de tênis reserva para o caso de algo acontecer com os dele, como também parece ter colocado a bota mais velha e frágil que ele tinha em casa, sendo que ficar descalço é praticamente pedir para perder a competição, pois você pode acabar pisando em algo afiado, ou os ferimentos do pé podem infeccionar devido ao contato com a terra, tornando impossível andar normalmente, fora a dor que ele vai sentir por ter que pisar diretamente no asfalto quente. E eu sei que o país estava passando por um período ruim, mas se você se candidata para uma competição dessas, o mínimo que precisa pensar é em se preparar. Por isso, qualquer competidor deveria treinar trocar os tênis durante a caminhada, além de treinar amarrar os cadarços de forma rápida, levando menos de 10 segundos. Tem várias técnicas para isso, bastava apenas treinar. E como vocês já devem ter percebido, nessa reta final a batalha vai ser tanto mental quanto física, pois o corpo de todos já está começando a ceder. Portanto, se eles não permanecerem com a mente forte, a chance de baterem as botas tão perto da vitória é gigantesca. Após saírem da cidade, eles percebem que o Billy não estava muito bem, e o rapaz fala que já fazia 10 anos desde a última vez que ele ficou doente, e era uma ironia que logo no momento em que mais precisava do corpo dele, isso acabou acontecendo. Então ele pede aos colegas que fizessem uma promessa, que nessa reta final, ninguém iria se ajudar para a competição ser justa, e todos acabam concordando, menos o Cole, que estava calado e distante de todos há horas. E quando os outros tentam falar com ele, o Cole surta e corre até um dos soldados, pega a arma dele e finaliza o oficial, mas antes que pudesse atirar nos outros soldados, ele leva um tiro, deixando os outros competidores assustados. Mas infelizmente, os garotos só podiam assistir, enquanto o Cole cantava na sua língua nativa e deslogava do servidor, recusando-se a deixar os soldados acabarem com o serviço. Ao chegar em 324 milhas, que são mais ou menos 520 quilômetros, o que dá mais ou menos 5 dias inteiros andando sem parar, todos já estavam exaustos e quase no fim das suas energias. O Arthur já estava quase batendo as botas, pois o nariz dele não parava de sangrar, e o Billy comenta que isso pode ser uma hemorragia por causa do esforço. Já o Ray e o Peter até tentam carregar o garoto, mas o Arthur já sabe que era sua hora de partir. Mas antes de desistir,
primeira, ele faz 2 pedidos aos amigos. O primeiro é que o Ray guarde o colar para entregar à avó dele caso vencesse. E por último, ele implora para que os amigos não olhassem para trás, pois não queria que a última memória que tivessem dele fosse triste. Com isso, o Arthur para de andar, e os colegas continuam, tentando ignorar o barulho de tiro no fundo. Ao cair da noite, vemos que todos já estavam quase sem energia, e recebendo diversos avisos para aumentar a velocidade. Isso faz o Ray questionar o que aconteceria se os 3 diminuíssem a velocidade ao mesmo tempo. E nisso Billy, que já estava passando muito mal por conta da doença, comenta que os soldados não tinham como calcular com precisão a velocidade dos competidores, apenas tinham uma estimativa. Então, se eles desacelerassem devagar, sem serem percebidos pelos soldados, provavelmente nada aconteceria. Isso deixa os dois curiosos, e eles perguntam por que o Billy sabia tanto sobre as corridas. E como o coitado já sentia que não ia durar muito, pois de acordo com ele mesmo, o pulmão dele já estava se enchendo de líquido, e o fígado estava quase parando. Então, Billy conta que o major que eles tanto odiavam, na verdade era o pai dele. Só que isso não significava nada, já que o major tinha dezenas de bastardos espalhados pelo país. E tudo que o Billy queria participando dessa corrida era impressionar o pai e pedir para jantar uma noite na casa dele. Mas infelizmente não ia conseguir realizar esse desejo. Só que o rapaz fala que ficaria feliz se qualquer um dos dois ganhasse, pois eles de fato mereciam isso. E após dizer essas palavras, o Billy para de andar e fica esperando o fim inevitável. Algum tempo depois, com mais de 5 dias caminhando sem parar, os dois se deparam com uma multidão esperando por eles na próxima cidade, todos ansiosos para ver quem seria o vencedor. Nisso Peter para de andar e se ajoelha, dizendo que o Ray tinha muito mais a perder do que ele, e apenas pedindo que ele faça a coisa certa com o prêmio. Só que o rapaz se recusa a ganhar dessa forma, e implora que o amigo ande com ele por apenas mais alguns minutos para aproveitarem a companhia um do outro, e o Peter aceita, sem perceber que o Ray tinha parado de andar, até que ele ouve um disparo, e ao olhar para trás, vê o amigo à beira da morte. Então o Major entra em cena, agradecendo pelo sacrifício honroso do Ray, que apenas pede desculpas para a mãe dele antes de ser finalizado. E ao ver o melhor amigo bater as botas, o Peter entra em completo choque, ficando furioso com o Major. Aí quando o velho se aproxima perguntando qual seria o desejo do Peter, o rapaz, cheio de fúria no coração, fala que queria a carabina do soldado, e o Major ordena que o oficial conceda o pedido, pois não acreditava que o Peter iria abrir mão do prêmio e das conquistas para finalizá-lo. Porém, assim que bota as mãos na arma, o rapaz aponta para o Major, que tenta convencê-lo a não fazer nenhuma besteira, pois perderia o prêmio pelo qual ele lutou tanto para conseguir. Mas o Peter fala que faria isso pelo Ray e finaliza o Major. Depois que o corpo sem vida do homem cai no chão, o Peter continua andando sem rumo e sem qualquer consequência, pelo menos é o que parece, já que ele era o vencedor e não podia ser tocado, conquistando a grande vitória, mas perdendo tudo no caminho. Bom galera, o final aqui é bem diferente do livro, já que lá quem ganha é o Ray, e ele sai rumo a uma visão, e nem o Major é executado. Agora falando do Peter, é difícil que em uma ditadura, ele sairia vivo após executar um Major do exército, mesmo que ele tivesse ganho o jogo. Provavelmente ele sofreria graves consequências, como ir de base, e até mesmo todos os vencedores anteriores poderiam ser passados dessa para melhor, para evitar que eles se tornassem figuras de oposição à ditadura, pois os próprios garotos falaram que nunca viram um vencedor após ele ganhar a competição. E tem uma outra coisa, né galera, por mais óbvio que seja, seria impossível fisicamente que um ser humano caminhe por 5 dias sem dormir e parar um pouco para descansar. O corpo e a mente iriam te trair, e eventualmente você iria sucumbir. Sobre as notas pessoal, bom, não vai ser possível listar todo mundo aqui, mas eu vou tentar falar dos principais. Vamos começar pelo um dos únicos que encarou isso como um jogo, o Gary. O garoto entendeu que essa marcha podia ser um jogo psicológico. O grande problema é que ele causou a eliminação de alguém, e a partir daí era óbvio que o grupo iria julgá-lo, ainda mais que ele fez isso de um modo que todo mundo percebeu o seu plano. Se ele realmente queria agir dessa maneira, o melhor seria fazer na surdina para não ser isolado pelo restante dos jogadores. Por isso, ele recebe uma nota 7 se você levar em conta a estratégia dele, porém a execução não foi das melhores. Já o Billy foi outro jogador que se preparou para a competição, só que fisicamente. O azar do rapaz é que ele contraiu algo que acabou destruindo toda a sua condição física para a prova, e mesmo assim ele chegou entre os 3 finalistas. Talvez aquele sanduíche que ele comeu estivesse contaminado com algo, ou ele simplesmente estivesse com a doença incubada antes mesmo do desafio começar. Por isso, o garoto recebe uma nota 7 pela preparação física, porém ele podia ter tomado mais cuidado para não ficar doente daquela forma. E provavelmente a maior parte dos jovens daqui pra frente vão receber notas ruins, pois eu vou estar jogando como é ilógico você se inscrever para uma competição em que a sua chance de vitória é de 2%, e você nem se preparar direito para isso, já que a eliminação é realmente uma eliminação, né? Passando pro Arthur, bom, o garoto era bastante ingênuo, né pessoal? Afinal, só um iria ganhar esse jogo, e ele seguiu como se todos os amigos deles fossem sair vivos dali, nota 4 pra ele. Já o Hank, realmente esse garoto errou bastante, pois ele entrou num jogo sendo alérgico às rações que ele precisava comer para sobreviver, sem contar que o cara fez a esposa dele se tornar uma viúva, em uma época extremamente difícil para viver, nota 1 pra ele. O Cole também vai receber um 1, pois ele tinha chances de ganhar, mas o psicológico dele ficou tão abatido que ele simplesmente surtou e foi pra cima dos soldados. Ele devia ter canalizado
essa raiva e continuado a caminhar. Já o Richard sofreu bastante, e claramente ele não tinha um preparo, pois o garoto torceu o pé caminhando em linha reta, e esse é outro jovem que entrou achando que estava indo para um passeio no parque. Afinal, a ideia dele de escrever um livro sobre a marcha para ficar rico é no mínimo estúpida, né galera? Pois só tinha um vencedor que, segundo as promessas, ficaria rico ganhando a competição, e o restante nem sobrevive para falar sobre os horrores da marcha. Então nota 1 pro garoto. Agora sobre os finalistas. Bom, o Ray teve muita, mas muita sorte de ter o Peter ao lado dele, pois o rapaz salvou o amigo dele diversas vezes durante a competição, o que provavelmente seria um motivo para ambos serem eliminados se as regras fossem parecidas com as do livro. A motivação dele para participar da competição também foi muito burra, afinal ele foi igual ao pai, deixando a mãe dele sozinha no mundo e completamente devastada, já que agora ela é a viúva de um marido que traiu o estado e perdeu o filho para a marcha. Mesmo que ele conseguisse a vingança ou sobrevivesse à marcha, a chance dele ir de base após o desafio era grande, já que, como eu disse várias vezes, os jovens nem sabiam sobre o paradeiro dos vencedores após a marcha, por isso ele recebe nota 2. Agora falando do Peter, o rapaz era um sobrevivente. Ele passou por muita coisa na sua infância e adolescência, que praticamente moldou totalmente o seu caráter. Ele quase se perdeu e conseguiu ter uma segunda chance, e foi exatamente o que ele teve no final também, pois o Ray decidiu se sacrificar por ele. O grande problema é que ele simplesmente surtou após perder o seu novo irmão, o que fez ele seguir com o plano do Ray de finalizar o Major, e bom, nunca saberemos se ele sobreviveu a isso, ou se foi finalizado logo depois. Nota 5 pra ele, já que o rapaz cometeu diversos erros durante a caminhada, que poderiam facilmente tê-lo eliminado. Já o Major recebe uma nota 4, tudo bem que ele criou um jogo extremamente eficaz, onde a exaustão física leva ao colapso mental, porém o velho foi muito arrogante ao achar que o ganhador não estaria disposto a finalizá-lo, entregar uma arma carregada a um sobrevivente traumatizado e furioso, que acabou de ver o melhor amigo ser finalizado. Além de arrogância pura, como eu já falei, é muita burrice. Fala galera, e se vocês participassem de uma competição maluca como essa, o que vocês fariam? Acham que conseguiriam ganhar? Me contem aí nos comentários. E se você fosse até uma floresta para caçar o pé grande, mas descobrisse que o monstro da lenda é mais real do que você imagina? Quer descobrir se esse casal conseguiu ficar vivo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de se preparar fisicamente todos os dias, e ficar em forma para o caso de você ter que participar de uma competição dessas.